O Estatuto da Segurança Privada. Em audiência pública, um debate sobre a concorrência no setor. Os bancos podem ter participação nas empresas de transporte de valores? A proteção ao planeta. Seminário das Comissões de Relações Exteriores e de Meio Ambiente debate as leis que podem ajudar a garantir o desenvolvimento e os recursos naturais para as próximas gerações. Hoje é sexta-feira, 29 de novembro. O Senado Notícias começa agora. Olá, bom dia para você. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle recebeu ontem especialistas para debater a criação do Estatuto da Segurança Privada. Foram discutidos pontos considerados polêmicos, como a proibição de bancos controlarem o serviço de transporte de valores. A audiência pública foi para discutir mais uma vez a proposta de regulamentação da atividade de profissionais de vigilância privada que hoje atuam sem fiscalização, principalmente no que diz respeito aos direitos humanos. Entre outros pontos, o texto trata do funcionamento das escolas de formação, da utilização de produtos controlados de uso restrito, armas de fogo e de menor potencial ofensivo, dos requisitos para exercício profissional, do direito a seguro de vida, assistência jurídica, jornada de trabalho e piso salarial para os profissionais e da proibição do controle de bancos sobre o serviço de transporte de valores, o trecho mais polêmico. O professor da Fundação Getúlio Vargas defendeu este ponto do projeto. É ele que vai impedir que as instituições financeiras controlem todo o ciclo de distribuição de numerário dentro do país. Ou seja, aumentando as barreiras à entrada a novos competidores. Uma fintech ela é obrigada a pagar R$10 para cada pessoa que retira dinheiro de um caixa eletrônico. Um banco comercial não precisa pagar nada disso. Ou seja, é um tremendo aumento de custos de novas empresas para evitar que eles roubem clientes dos bancos tradicionais. Mas representantes de empresas de transporte argumentam que o impedimento fere o princípio constitucional da livre iniciativa e prejudica a concorrência. Ele é um dispositivo inconstitucional e, acima de tudo, ele busca diretamente acabar com a única empresa que está oferecendo alguma condição de concorrência, com a única empresa que tem viabilizado que nas licitações públicas o preço caia. Somos a favor da aprovação do Estatuto da Segurança Privada, porém com a supressão dos parágrafos 3º ao 5º do artigo 20. E também somos contra quaisquer restrições que afetem a livre concorrência. Foi o segundo e último debate sobre o tema. A proposta deve ser colocada em votação no próximo encontro da comissão e, em seguida, segue para o plenário. Nós temos a garantia do presidente do Senado de pautar a matéria no momento em que nós terminarmos o trabalho aqui na comissão. Na próxima semana nós temos a votação e o presidente da comissão também já fez questão de dizer que, como o Randolph, comigo, com tantos outros da comissão, nós vamos fazer um requerimento conjunto de urgência para colocar na pauta no mesmo dia que nós já votarmos na comissão. Um seminário no Senado discutiu com autoridades e estudiosos o direito ambiental no Brasil e na Alemanha. Foi uma iniciativa conjunta das Comissões de Relações Exteriores e de Meio Ambiente. O embaixador alemão no Brasil adverte: a reivindicação de maior proteção ao clima não é demanda apenas das elites, mas sim das novas gerações. Muitas pessoas jovens exigem uma rápida reorientação da política para dar conta desses desafios do universo político. Este professor reconhece que a legislação da Alemanha e da União Europeia precisa de aperfeiçoamentos na área ambiental. Para autoridades brasileiras, o país está bem quando se pensa em leis de proteção aos recursos naturais e em número de reservas ambientais. Mas a conta por esse cuidado não é paga de forma justa. Fundo Petrobras. E aí na discussão querem dar mais dinheiro
para quem desmatou mais. O Amapá foi o que teve o menor número de queimada, reduziu 67%. Teve o menor nível de desmatamento. Só que não nos compensam por nada. O compromisso legislativo do Brasil com o meio ambiente é algo incomum quando comparamos a legislação americana, a própria legislação europeia. O Superior Tribunal de Justiça julga mais recursos em matéria ambiental que a soma de todas as demais cortes da América Latina. Para este jurista, é fato que temos uma legislação atual e instituições fortes. Mas, apesar disso, o que se passa à sociedade são as mensagens legais e políticas contraditórias. A lei diz uma coisa e o político, não importa qual é o partido, diz o oposto. Isto é grave. Lei é para ser cumprida. O desmatador e o grande desmatador no Brasil vive na perspectiva permanente. Não é apenas de uma nova anistia para os crimes praticados, mas também de regularização fundiária, desmata, anistia e privatiza a terra pública. Cortes de verbas no censo demográfico do ano que vem podem prejudicar investimentos em políticas públicas. O alerta foi dado por especialistas em reunião da Comissão Mista de Orçamento. Em audiência pública na Comissão Mista de Orçamento, especialistas alertaram nesta quinta-feira sobre as dificuldades de implementar políticas públicas caso o censo demográfico de 2020 sofra restrições orçamentárias. O deputado Orlando Silva acredita que os cortes vão impactar programas de saúde, de moradia e de combate à pobreza. Participaram do debate representantes da Associação de Servidores do IBGE e pesquisadores da Fiocruz e da Universidade de São Paulo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou nesta quinta-feira em Orlando, nos Estados Unidos, da convenção dos 40 anos da Associação Brasileira de Distribuidores Honda. Aos empresários, ele disse que o Brasil começa a receber um sopro inovador para a abertura econômica. Alcolumbre citou a reforma da Previdência como impulsionadora de investimentos governamentais e disse que o Congresso vai trabalhar as reformas tributária e administrativa. Pessoas e empresas que usam a energia solar para gerar eletricidade podem vender para as distribuidoras a energia que não consomem. A Agência Nacional de Energia Elétrica abriu uma consulta pública para mudar as regras desse mecanismo. A criação de uma taxa pode ser uma das modificações. A Comissão de Infraestrutura do Senado já discute o tema. O aposentado Ricardo Martins queria fazer 3 mudanças em casa: acabar com o uso de gás de cozinha, adquirir um carro elétrico e aquecer a piscina. Ele viu na instalação de energia solar a forma de alcançar esse objetivo. Há 4 meses, Ricardo instalou as placas fotovoltaicas e acredita que vai ter o retorno do investimento em 5 anos. Esse tempo de retorno leva em consideração o que foi prometido para a gente antes da ANEEL, que a gente teria a cada quilowatt-hora mês gerado e armazenado, entre aspas, porque a energia não se armazena, lá na SEB, a gente receberia 1 kWh. Era 1 para 1. Até hoje é essa a regra. A energia que pessoas como Ricardo produzem, mas não consomem, pode ser injetada na rede de distribuição. Com isso, elas recebem créditos. Na prática, descontos na conta de luz. A ANEEL deve decidir até o fim de 2019 se vai ou não mudar esse sistema. Entre as mudanças podem estar a redução de subsídios para os equipamentos e a cobrança de uma taxa, se o consumidor quiser vender a sua energia. A agência abriu uma consulta pública sobre o tema. Por meio de nota, disse que a medida permite o avanço responsável da modalidade geração distribuída, que, segundo ela, permanece atrativa sem gerar passivos para os demais consumidores. O presidente do Movimento Solar Livre considera a medida uma taxação do sol. Ele explica que isso pode causar uma cadeia de inadimplência, já que o consumidor que investiu nas placas fotovoltaicas esperava pagar as prestações com a economia que teria nas contas de energia. Agora, a pessoa mudando essa regra, ela vai ter que pagar a prestação, pagar a concessionária uma taxa que não estava prevista no fluxo de caixa. Então, há uma preocupação dos bancos públicos, principalmente, de ter uma cadeia de inadimplência. Por exemplo, as pessoas que tinham nas suas aviários, irrigação,
secadores de soja, principalmente o agronegócio pode sentir muito com essa taxação. A Comissão de Infraestrutura do Senado já discutiu o tema em uma audiência pública e vai fazer mais 2. O senador Carlos Viana diz que a energia fotovoltaica é a energia do futuro e que a ANEEL precisa ouvir as preocupações da população. Nós precisamos de uma tributação que seja razoável, equilibrada e que permita o desenvolvimento de um setor que é promissor hoje em nosso país, mas que, dependendo da forma como for taxado, pode, infelizmente, perder grandes investimentos. A isenção do imposto de importação para equipamentos de energia solar foi totalmente vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. No Diário Oficial da União de ontem, o governo explica que projeto aprovado por senadores e deputados reduzia a arrecadação federal sem indicar uma compensação. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher realizou nesta semana, em parceria com o jornal Correio Brasiliense, o primeiro colóquio de violência de gênero e mídia. O evento fez parte do Plano de Equidade de Gênero e Raça, lançado pelo Senado em setembro, com o objetivo de acompanhar e avaliar ações internas em favor da igualdade de oportunidades para servidoras e servidores. De acordo com o estudo da Organização das Nações Unidas, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Em 2018, mais de 1.200 foram vítimas de feminicídio no país. A morte de uma mulher é o último estágio de uma sequência de agressões. É o caso da violência psicológica, sexual e doméstica, por exemplo. Para impedir que esses comportamentos sejam reproduzidos no ambiente de trabalho, o Senado promove, desde setembro, ações para evitar que essas práticas sejam reproduzidas entre servidores e colaboradores. No primeiro colóquio de violência de gênero e mídia, promovido pelo Senado em parceria com o jornal Correio Brasiliense, um dos temas discutidos foi o silenciamento das vítimas dessas agressões. Há uma violência que me preocupa sobremaneira, que não está na Lei Maria da Penha, que não é a violência física, não é a patrimonial, não é a psicológica, é a simbólica. E a violência simbólica é aquela que quer invisibilizar a mulher, que quer que a mulher não esteja nos locais, não esteja nos locais de fala, de poder, não esteja nos eventos, não se faça presente aqui em cima da mesa, como se ela não tivesse condições, tanto quanto o homem, de poder falar, e de poder ensinar, e de poder transmitir. Mas a violência não é a única forma de silenciar as mulheres. Apesar de serem maioria no eleitorado, apenas 1/3 das cadeiras do Senado são compostas por elas. Não pense que lá dentro também não tem esse olhar diferenciado. Mesmo que a gente tenha sido votada, o povo escolheu. Primeiro começa, subliminarmente, a achar que a gente só é para fazer parte de comissões sociais, do social. Nada contra o social, que é de uma importância fundamental. Mas por que nós não podemos estar na Constituição e Justiça, no orçamento, na tributação? Então, empoderamento, conhecimento é poder. Agora vamos falar sobre a Comissão Mista de Orçamento. O relatório de receitas da União para 2020 foi concluído nesta quinta-feira com atualizações. O governo mudou o projeto de lei orçamentária por causa de novas previsões após a reforma da Previdência e o leilão de áreas do pré-sal. A nossa entrevista de hoje é com o autor do relatório de receitas, senador Zequinha Marinho. Na prática, o governo, para usar o jargão do futebol, deixou para os 45 do segundo tempo essa mensagem enviada para cá. Na verdade, para os 49, né? Prorrogação já. Existe alguma previsão? O senhor já tinha em mente essas modificações? O que a gente deve esperar dessa modificação? O governo precisava exatamente fazer essas atualizações em função dos novos números da economia. Por exemplo, num primeiro momento, o leilão do pré-sal, né, que nós tínhamos já votado, estabelecido, faltava só os números efetivos, porque o leilão ainda não tinha acontecido. O leilão ocorreu dia 6, dia 7, dia 8, a última parte, né? Então, nós voltamos lá atrás, a questão da cessão onerosa, onde o governo, de uma forma muito interessante, tirava um pouco da sua receita e distribuía com estados e municípios, né?
Eu achei muito interessante, que é a primeira vez que eu vejo um governante fazer isso, porque todo mundo segura suas receitas, porque a receita, naturalmente, é uma arma poderosa da política, né? E você faz exatamente isso. O presidente da República preferiu isso, não, X%, 1/3 disso, eu vou ceder aos estados e municípios, todo mundo está muito apertado, passando muita dificuldade. Quer dizer, seria um recurso que deveria afrouxar um pouco a gravata e dar ao prefeito, dar aos governadores a oportunidade de chegar no final do ano um pouco melhor. E isso ele fez. Só que a previsão, né, em termos de valor do leilão, que deveria render 106 bilhões de reais. E acabou rendendo bastante menos. E no primeiro bloco vendido, rendeu 69, mais alguma coisa posteriormente, vamos arredondar em 70 bilhões de reais. Então, só aí já justifica e muito, né, essa mensagem de modificação dos números do orçamento do governo, né? Então, por isso e por outros números também que vão se atualizando durante o período, é que havia uma necessidade, né, de se poder receber de novo do Palácio, não é, essa mensagem modificativa, atualizadora dos números, para que então a gente pudesse fechar, né, tanto nós aqui que fazemos a estimativa da receita, quanto a outra parte que faz a fixação da despesa, que é o orçamento. O orçamento, em resumo, é a estimativa da receita e a fixação da despesa em cima daquilo. Quanto que a gente recebe, o quanto que a gente vai gastar. Não pode gastar mais, né, do que arrecada. Nós estamos aí administrando um déficit grande ainda de 124,1 bilhões, era 139, vocês se lembram disso, que do governo da Dilma para o período do Temer, que passou por Bolsonaro, né? E esse déficit vem tentando agasalhar, modificando, mas de 139 hoje ainda está em 124 no ano que vem. E considerando esse orçamento como um prognóstico para 2020, dá para dizer sobre o próximo ano, dá para ter um olhar otimista ou mais pessimista em relação a esse ano? Não, dá um olhar otimista. Por que eu sou otimista com relação a isso? É porque as medidas que o Congresso tem votado, não é? Votamos a Previdência, depois recebemos um pacote, aliás, elaboramos aqui a questão da reforma tributária, em seguida a economia, o ministro Paulo Guedes nos trouxe um pacote que modifica a estrutura, não é, tributária, enfim, tudo aquilo que diz respeito à questão administrativa também, não é? Tudo isso sendo votado e implementado na vida do país, os números, a tendência é melhorar. Mas aí é bom quando você tem um superávit de receita. O presidente pode pedir aqui um suplementar, né, um crédito suplementar para gastar aquele dinheiro que entra mais. Então, eu acho que o orçamento que está vindo é um orçamento pé no chão, tranquilo, sem alimentar grandes expectativas, mas ainda assim eu acredito que 2020 vai ser um ano positivo, de crescimento, né, exatamente pela resposta, né, que o setor produtivo, que o empresariado vai dar em cima daquilo que o governo está fazendo. Agora, essas outras reformas que o senhor disse que o Congresso está discutindo, elas ainda não estão previstas ou não têm impacto orçamentário ainda previsto nesse orçamento de 2020, não é isso? Não, isso aí você cria cenário. Entendeu? A economia, ela reage de acordo com o tempo, né? O tempo fecha, o empresário segura, ele é piloto de uma grande nave, sua empresa, seu grupo empresarial, e ele fica observando a movimentação do governo, né? O empresário reclama da carga tributária, da burocracia, disso, daquilo outro, não dou conta de fazer isso. Né? Para mim, buscar financiamento e implantar isso, implantar aquilo, gerar tantos mil empregos e tal, eu preciso de um cenário mais favorável. Eu preciso de segurança jurídica, quer dizer, a coisa tem que ser votada, não só colocada no discurso do governo, mas também o Congresso Nacional precisa votar, transformar isso em lei para dar segurança jurídica ao setor. O senhor disse que apresenta a sua parte do relatório e o resto. Qual é a margem que os parlamentares têm agora para se movimentar e para decidir sobre o orçamento da União? Olha, por exemplo, nós não vamos apresentar modificações porque ninguém melhor do que o Ministério da Economia para fazer a previsão daquilo que arrecada baseado na questão histórica.
né? Mais otimista naquele setor ali, menos otimista naquele outro, né? Em cima, não vou desonerar mais aquele setor da economia, estava arrecadando tanto, mas eu preciso que avance, então vou recuar um pouco. Enfim, eles têm na mão exatamente o controle do que pode e deve acontecer. Então, nós não vamos perder tempo, né? Digamos, discutindo isso aqui pode render mais ou render menos. Queremos colaborar com o governo, queremos colaborar também com a Comissão de Orçamento, porque qualquer coisa que vier alterar o ano que vem, o governo tem toda a liberdade de pedir um crédito suplementar para cá, para gastar esse dinheiro que, de repente, se transforma em um superávit. Tá bom. No dia 3, aí o relator da despesa, o deputado Domingos Neto, é o dia dele, né? Ele já pegou aqui a receita, né? E em cima da receita ele distribuiu a despesa. Vou ter tanto, então, e aí aquelas emendas, e aí tanta coisa que os relatores setoriais, porque a despesa é muito ampla, não é verdade? Então, para a área de infraestrutura tem um relator, para a área não sei o que tem outro relator. E aí é legítimo e natural que o Congresso ponha suas pressões para deixar esse orçamento com uma cara do que é do interesse da sociedade. Com certeza. Mais para cá, um pouco mais para cá. As bancadas vão trabalhar muito isso. Ainda assim, é muito difícil você se livrar, né, da espada do relator. Né? A emenda de bancada é tanto, e o cara vai enxugando aquilo para colocar dentro da possibilidade da receita, daquilo que se espera arrecadar. Como te disse, não pode ser maior. Né? Essa é a famosa responsabilidade fiscal. Então, os relatores setoriais e o relator geral da despesa têm até terça-feira, dia 3, prazo máximo para entregar seu relatório. Entregou, ótimo. Já tem a receita, já tem a despesa. O presidente vai convocar agora a sessão do orçamento, da comissão de orçamento, para votar. Né? Isso vai ser um pega pesado de muitos debates, de muitas sessões, etc. Quando estiver redondo na comissão, aprovado pela comissão, é como se fosse um outro projeto de lei qualquer que a gente trabalhe aqui. Né? Não é muito diferente, não, é igual. Quando aprova na comissão de orçamento, aí já pode pautar no Congresso. O Congresso. Entendido? Você pauta o Congresso e é outro debate, é outra trabalheira, até poder dizer, olha, fechou. Em cima disso aqui, o Brasil tem esse orçamento para fazer face às suas despesas, enfim, e às suas expectativas. Uma coisa que preocupa muito o percentual destinado ao investimento. Nós tivemos anos aí que o investimento era muito baixo, nós precisamos ir melhorando isso, dando uma folga esse orçamento, para ver se alteia um pouco mais esse investimento. O Brasil precisa construir infraestrutura, nós dependemos disso para criar aquele ambiente econômico que eu te falei há pouco, que facilita para que a economia possa fluir. Senador, muito obrigada por essa conversa. Agora é hora de saber os destaques da edição do Parlamento Brasil, que vai ao ar logo mais às 8 da noite. E quem nos traz as informações é o jornalista Hermes Coelho. Olá, a gente parou um pouco as gravações do Parlamento Brasil para mostrar para você os destaques do programa que estreia logo mais às 8 da noite. Uma das reportagens mostra um projeto de lei que está em análise na Assembleia Legislativa do Piauí, que trata a respeito da criação da política estadual para a pessoa obesa. A deputada Flora Isabel apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que institui a política estadual da pessoa com obesidade, que inclui o segmento que já representa mais da metade da população que sofre com falta de acesso universal e de igualdade. A falta de saneamento básico adequado é um problema que atinge a maioria da população brasileira. Nesse sentido, o Senado aprovou um projeto de lei que agora está em análise na Câmara dos Deputados. O objetivo é tornar o setor mais eficiente e competitivo. Nós temos metade da população brasileira que não tem coleta de esgoto ainda. Menos da metade do esgoto produzido no Brasil vai para uma estação de tratamento. Portanto, a maior parte do esgoto vai para a natureza, como sai dos nossos banheiros. Então, isso explica a má qualidade dos rios, as doenças, principalmente doenças da infância, e explica a má qualidade de várias praias.
Então, o Brasil vive no século XIX com relação ao saneamento, que é a infraestrutura mais elementar que um país tem que ter. A Câmara dos Deputados analisa 2 projetos de lei para impedir que os animais sofram maus tratos. O objetivo é conscientizar a população e, é claro, proteger os bichinhos. Este é um dos abrigos no entorno do Distrito Federal que recebe animais resgatados. Hoje existem aqui 70 bichinhos, a maioria vítima de maus tratos. Para combater esse crime, um projeto de lei na Câmara dos Deputados quer pena de prisão para quem maltratar e até matar um animal. E no quadro Vitrine você vai ver uma reportagem especial feita pela TV Assembleia da Bahia para homenagear o Rio São Francisco. No dia 4 de outubro de 1501, uma expedição naval comandada por Américo Vespúcio, que descia parte da costa brasileira para reconhecimento, deparou-se com a imensidão da foz de um rio grandioso. Desse encontro, nasce o primeiro relato oficial sobre o Rio São Francisco e a data do seu batismo pelos portugueses. O nome foi escolhido porque aquele era o dia de São Francisco, protetor da natureza e dos animais. Com o tempo e a intimidade, o Rio São Francisco tornou-se o Velho Chico, com valor econômico, social e cultural incalculável para o país. Não perca o Parlamento Brasil, aqui na TV Senado. Hoje é o último dia da edição deste ano do programa Jovem Senador. Os estudantes tiveram um dia intenso ontem. Eles deram entrevista para a Rádio Senado, para a TV Senado, conheceram pontos da capital federal, subiram a rampa do Congresso Nacional e votaram sugestões de projetos de lei nas comissões. Bom dia para você que está ouvindo a gente aí no rádio do seu carro. Olá, eu sou a Nayara de Oliveira e estou representando o estado de Rondônia. É com muita honra que vamos ler o projeto. É a juventude participando da política. O dia 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Em 2017, o Congresso Nacional aprovou uma lei que instituiu o chamado Dezembro Vermelho. É o período justamente para as instituições públicas promoverem, de maneira especial, ações de alerta para os perigos das doenças sexualmente transmissíveis. E, a partir de hoje à noite, o prédio do Senado vai ficar iluminado com a cor. O Diário Oficial da União publicou hoje a medida provisória que vai beneficiar pescadores que atuam nas áreas afetadas pelas manchas de óleo que atingiram o litoral brasileiro. A MP cria o auxílio emergencial em dinheiro para pescadores artesanais inscritos e ativos no Registro Geral de Atividades Pesqueiras. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.